Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula, nossa 20ª aula de Fundamentos de Desenvolvimento Web, ainda com JavaScript. A gente vai ver algumas coisas hoje ainda da linguagem JavaScript, que a gente vai utilizar bastante nas páginas. Tá? Já não tem mais a ver com lógica de programação. Nossa aula de lógica acabou na nossa penúltima aula sobre vetores, né? E a aula de hoje a gente vai ver mais alguns métodos, algumas ações do próprio JavaScript que a gente pode utilizar isso nas nossas páginas. Vamos lá, o que a gente vai ver hoje? Ó? O JavaScript tem um objeto para realizações de cálculos matemáticos ou para fazer ações dentro da matemática. Ele já tem um objeto que tem um monte de método para a gente fazer as coisas, então ajuda muito. Esses métodos, a gente vai ver alguns deles aqui, alguns métodos matemáticos. E vamos ver mais algumas opções de como encontrar elementos HTML. A gente só viu até agora um, que é o que a gente está utilizando, que inclusive é o primeiro ali, ó, por ID. A gente está pegando ele, usando o por ID, por ID, por ID. Só que existem outras formas da gente pegar os elementos HTML que não seja só pelo ID. Então a gente vai aprender também nessa aula aí para poder fazer. São mais 3, né? Por nome da tag, por nome da classe e por seletor CSS. Então, o objeto do JavaScript para trabalhar com matemática chama Math, ou Math ali, né? Math com H. Ele permite que a gente faça várias operações matemáticas, vários cálculos e retorna também algumas constantes. Por exemplo, quantas vezes vocês já falaram assim, vou fazer o cálculo da área de um círculo. Aí normalmente você tem a fórmulazinha lá que tem o quem? Tal do π. Lembra do π? E você às vezes tem que saber de quanto é que é o π? É 3,14 e não sei o que. É uma dízima, né? Que é um número gigantesco depois da vírgula lá. E aí a gente poderia usar simplesmente o nome do objeto ali, match.py. Ele já retorna o valor correto de π para a gente usar nos cálculos matemáticos. Então tem o E que retorna um número Euler, tem π, tem raiz quadrada de 2, tem raiz quadrada de meio, tem logaritmos, logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 10, log de 2, log de 10. Então são alguns valores que são fixos usados para cálculos matemáticos. Será que a gente vai usar? Talvez sim, talvez não, mas é importante vocês saberem que existe e quando vocês precisarem, tá ali. Tá? A gente não vai nem fazer alguns exemplos com as propriedades, a gente vai usar praticamente mais os métodos mesmo. Vamos então para alguns métodos aqui que a gente pode utilizar. Alguns métodos matemáticos são utilizados para arredondamento, são utilizados para retornar o número inteiro, para tirar a parte do quebrado da vírgula. Então vamos ver aqui alguns métodos desses. Ó. São 4 métodos comuns para arredondamento de número inteiro. Tem um método do objeto match chamado round, que serve para arredondar um número para o mais próximo. A gente vai pegar e fazer alguns testes para vocês verem na prática. Tá? Se tiver, por exemplo, 9,9, ele vai arredondar para o 10, que é o que está mais próximo. Se tiver 9,1, ele vai arredondar para 9. Sempre vai retornar o quê? Um número inteiro. Tá? Porém, o round vai arredondar para o número inteiro que estiver mais próximo dele, tá? do quebrado ali. Tem também o seio, que arredonda para um número inteiro mais próximo. A gente vai testar para ver as diferenças. Vamos botar vários números e usando os dois métodos para vocês entenderem a diferença. Tem o método floor,
que serve para arredondar o número, arredondar para baixo para o número inteiro mais próximo. Então ele sempre vai estar puxando por um número menor, tá? Para um número mais abaixo, e não para o que estiver mais perto de chegar. E tem o trunk. O que seria o trunk? Ele simplesmente ignora o que está depois da vírgula. Se tiver 9,9, retorna 9. Se tiver 9,1, retorna 9. Ele ignora o que está depois da vírgula e pega só a parte inteira do número. Ok? Vamos fazer alguns testes com esses aqui, depois a gente vai para o número aleatório ali, o random. Vou mostrar aqui para vocês aqui na prática. Então, esses aqui são os exemplos da aula passada. Deixa eu abrir o meu PDF aqui da apresentação de hoje, para poder seguir. Então, nós temos aqui, por exemplo, esses 4 métodos aqui. Vamos usar os 4 lá para a gente poder ver a diferença. Eu vou pedir, vou executar aqui só para a gente poder mostrar, tá, o código aqui direto. Vamos usar o index que a gente estava usando na aula passada, não, os vetores, pode ser os vetores aqui, não tem problema não. A gente vai executar direto, sem função. Já tinha algumas variáveis aqui, mas a gente vai utilizar o display. Vamos pegar aqui o display, que é o que está aqui. Não vamos precisar do botão, que ele já vai executar direto quando a gente entrar na página. Nós temos o display. O que eu vou querer aqui? Vamos criar algumas situações aqui, tá? Vamos pegar aqui o match. Ó, quando eu carrego aqui, ele já traz, tá vendo? Match, ponto. Aí ele já tem aquelas constantes que a gente viu, ó. Pi, por exemplo, raiz quadrada de 2, tem algumas outras variáveis que podem usar, e tem os métodos que a gente mostrou lá, o flu, vamos ver qual é o primeiro lá, é o round. Então, vamos pegar o round aqui, ó. Olha lá, o round. O que esse método faz? Então, se eu passar, por exemplo, aqui, round 1.9, a gente vai mandar ele mostrar isso aqui lá no display. Então, vamos criar uma outra variável para a gente acumular aqui, ó. Vou chamar de mensagem. Começa com vazio. A mensagem vai receber ela mesma mais esse camarada aqui. E vamos concatenar também com um BR aqui. A garganta está ruim. Vamos fazer várias situações de match com round e com os outros métodos para a gente poder verificar, tá? E depois a gente vai pegar o display, mineiro HTML e vamos adicionar mensagem a ele. Ele já vai mostrar aqui no lugar da situação. Então, ó, se eu arredondar para 1.9, vou até botar um traço aqui, qual é o número que a gente está passando, ó. 1.9, como que vai ficar? Se a gente arredondar 1.1, 1.1, em vez de round, qual é o outro método? Seio. 1.9, vamos chamar aqui, ó, round 1.9, round 1.1,
Aqui, seio 1.9, seio 1.1, o outro método é o flúor 1.9, flúor 1.1. Tá faltando aqui mais o trunk. Então vamos acrescentar o trunk. Trunk. Então eu tenho o trunk 1.9 e o trunk 1.1. Então vamos lá, olha. Eu tenho aqui os números. Tá? 1.9 está mais perto de 2, 1.1 está mais perto de 1, tá ok? E vamos ver qual vai ser o comportamento do arredondamento com o round, com o seio, com o flúor e com o trunk, tá ok? Terminou aqui, ele vai jogar mensagem para a inner que vai aparecer aqui para gente. Eu vou salvar esses vetores, nossa página vetores, e vou abrir ele lá. Vetores. E não executou. A gente pode botar esse cara aqui, esse script dentro do body para ele executar. A gente bota aqui embaixo. Depois eu quero fazer umas coisas com vocês, a gente vai fazer isso na próxima aula. O que aconteceu ali? Aqui, ó, como ele estava no read, a gente só ia executar ele se ele chamasse uma mensagem. Ele estava sendo executado, só que não estava mostrando. Quando eu botei no body, ele carrega tudo que está dentro do body quando ele carrega a página, inclusive o script que está aqui dentro. Aí ele vai carregar o script e vai executar isso que está aqui e vai mostrar para a gente aqui dentro. Ó, tá? Então, olha só. O 1.9 com o round, o arredondamento, veja que ele foi para o 2. O 1.9, 1.1 com o round, ele foi para 1. Ou seja, ele vai sempre para o mais próximo, tá vendo? Com o seio, veja a diferença. Ó. Ele foi para o 1, o 1.9 foi para o 2 e o 1.1 também foi para o 2. Por que foi para o 2? Porque o seio ele vai pegar o próximo número inteiro, tá? Ele sempre vai arredondar para o próximo número, para cima, que é diferente do flúor, que sempre vai arredondar para onde? Para baixo. O 1.1 para baixo e o 1.9 também para baixo. E o tronc, o que ele faz? Lembra? Ele ignora o que está depois da vírgula. O que tem se eu tirar o que está depois da vírgula? Só 1. Mesmo 1.1? Sim. Então ele vai vir aqui e ignorar o que está depois da vírgula, vai ter o 1 aqui. Entenderam? Vamos botar números diferentes. Em vez de 1.9, vamos botar aqui 1.6. E aqui 1.3. Exemplo. Então 1.6 e 1.3. Vão ficar um pouco mais próximo do meio do número, né? Do 1.5. E vamos ver qual vai ser o comportamento, tá? Então, 1.3, 1.6, 1.3, 1.6, 1.3, 1.6, 1.3 e 1.6. Salvei, vou atualizar. Então, o que aconteceu? Ó? O round, o 1.6, ele ainda é mais perto do 2 do que do 1. Ele vai arredondar para o mais próximo, tá? O 1.3 está mais perto do 1 do que do 2.
O seio está arredondando para cima, então sempre vai pegar o próximo acima. O fluo está arredondando para baixo, sempre vai pegar o que está abaixo. E o trunc sempre vai ignorar o que vem depois da vírgula. Veja que o comportamento não mudou muito. Aí você pergunta, Jota, e se tiver bem no meio? Vamos fazer o teste? Em vez de 1.6, 1.5. E vamos ver o comportamento de cada um. Ao invés de 1.6, 1.5. Bem no meio, né? Vamos ver para onde que ele vai puxar, para cima ou para baixo. Olha aí, ó. O round foi para cima. O seio já puxava para cima, o fluo já puxava para baixo, então não mudou, e o trunk também não mudou. Qual que mudou? Nenhum. Né? O round continuou puxando para cima. Se fosse 1.4, ó, o round puxaria para baixo. Foi para o 1. Tá vendo? Porque o 4 está mais perto do 0,4 está mais perto do 1 do que do 2. Entenderam? Então, esse aqui vai servir para quê, Jota? Vamos descobrir já já. Já já a gente descobre o porquê. Vamos lá. Voltar para a nossa aula. Bom, além dos métodos de arredondamento de inteiro que a gente também tem os métodos de número aleatório, que na verdade é um método só, chama random. O que esse random vai retornar? Ele retorna sempre um número menor que 1. Ué, como é que vai ser um número aleatório menor que 1? É porque ele sempre vai retornar 0, alguma coisa. Tá? É um número entre 0 e 1. Então, esse random ele é usado para sortear, fazer um sorteio. Vamos supor que vocês fizessem um tipo de rifa e vocês quisessem sortear, né, essa rifa no site de vocês. Dá para fazer um programa com o random para poder fazer esse sorteio. Pode salvar os nomes do random dentro os nomes dentro de um vetor, os nomes da rifa, e usar o random para procurar um ponto específico lá. Acho que o random até mostrei para vocês na aula passada, não foi? Mas foi só uma palhinha. Agora a gente vai ver na real como é que realmente isso é utilizado lá. Então vamos ver. Ó, normalmente o random retorna um número entre 0 e 1. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar isso aqui para mensagem, pegar o random e não mais esse monte de coisa aqui que a gente tem. Tá? Vamos usar só um, só para a gente poder exibir o método random. Random, eu não passo nada aqui de parâmetros, tá? E a gente simplesmente bota aqui, ó, random. É um número aleatório, tá ok? E vamos verificar o que ele vai retornar para mim. Ó. Eu estou pedindo para exibir o número lá. Então, olha aí. Ó. Eu dei um refresh na página, ele me retornou um número 0,99, um monte de número aqui para frente. E se eu atualizar? Olha aí, ó. 0,5, não sei o que, não sei o que. E se eu atualizar? E se eu atualizar? E se eu atualizar? E se eu atualizar? Tá vendo que esse número está mudando? É um número aleatório, tá? Sempre ele vai retornar isso aqui, ó. Sempre, 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 sempre. Aí o que a gente faz? Poxa, mas eu não quero assim. Eu quero um número, quero sortear um número entre 1 e 10, por exemplo. Eu não quero um número 0, alguma coisa. Então, como é que a gente faz para ter um número entre 1 e 10? Então, a gente vai executar aqui, ó, esse exemplo que está aqui. Ó. Eu uso o floor, lembra o que o floor faz? Ele arredonda para baixo, tá? Pega o número menor. E a gente usa o random para pegar qualquer número e multiplicar por 10. Então, por exemplo, ó, esse número aqui multiplicado por 10 vai dar quanto?
A vírgula sai daqui e passa para cá. Vai dar 2,4 e o restante do número, certo? Se eu vou lá e arredondar isso aqui, quem que ele vai fazer? Ele vai pegar o 2. E aí o sorteio vai ficar limitado a esse número aqui, ó, porque ele vai estar sempre arredondando, concorda? Se eu simplesmente viesse aqui, ó, vim aqui e multiplicar por 10, tá? Ó, só peguei isso aqui e multipliquei por 10, ok? Não arredondei nada, só multipliquei por 10. Vamos ver o que, que vai dar lá. Olha aí, ó. 7, atualizar. 8, atualizei 5, atualizei 3. Tá vendo que o restante aqui para mim não me interessa? Me interessa isso aqui, ó. Vamos ver, 8, 5, 1. Tá vendo que o número é sempre diferente? Ó, 0, 4, de 0 a 9, né, na verdade. Esse número vai me trazer. Só que se isso aqui não me interessa, qual é a dos métodos que a gente acabou de aprender que a gente pode tirar isso daqui? Tem alguns métodos que a gente pode usar. A gente pode usar o floor para arredondar para baixo, ou simplesmente o trunc para ele pegar só a parte inteira. Então vamos lá. Ó. Vou vir aqui e botar assim, ó, o objeto math, ponto, trunc, e vou colocar esse método aqui para fazer, para truncar, né, tudo que está aqui, ó. Então ele está retornando um número, vírgula, um monte de coisa. Eu vou pegar só o número e truncar. Vamos ver o que, que vai dar lá. Ó, 2, 7, 1, 8, 2, 9, 0, 2, 6. Tá vendo que é um número aleatório? Ele está sorteando entre o quê? 0 e 9. Por que 0 e 9? Porque o 10 não está sendo incluído. Tá? O 10 não está sendo incluído. Porque o número não é sempre menor de 0 a 1. Então, quando que eu vou multiplicar esse número por 10, que vai dar 1? Só quando ele for sorteado o número 1,0, que é uma coisa quase impossível de acontecer. Aí o que, que a gente faz? A gente usa o floor para arredondar para baixo. E se a gente quer um número de 0 a 10 e não de 0 a 9, a gente arredonda, a gente usa o 11, ó, multiplicado por 11. E aqui a gente usa o floor. Ele vai arredondar para baixo. E sempre, se ele pegar aqui 10,1, ele vai arredondar por 10. Entendeu? Pode ser que o trunc também funcione. Vamos testar lá. Ó. Agora ele é capaz de retornar o 10 aqui. Olha aí. Ó. Sorteou o 10, tá vendo? Vejam que antes ele não sorteava o 10, ele ia até o 9. Ó. Agora, se eu for atualizando, ele ó, sorteou o 10 de novo. O 8, o 1, o 5. E cada vez que eu atualizar, ele vai trazer um número diferente. Mas isso eu estou limitando ele a quê? De 0 a 10. Ah, e se eu quiser, Jota, de 0 a 100, eu tenho que colocar até o 101. Se for até 99, multiplico por 100. Se for até o 100, multiplico por 101. Vamos ver se ele vai mudar o sorteio lá agora. Atualizei 6. Ó, 76, tá vendo? Veja como aumentou a quantidade. Olha como aumentou a quantidade. Viram? Vamos fazer uma brincadeira aqui rapidamente com o random. Se eu criar um vetor aqui, ó. Vamos criar um vetor de nomes. Ele vai receber alguns nomes aqui. Então, vamos pegar aqui J. Vou pegar aqui KK. Gabriel. Miguel. João Victor.
Andressa, Dudu, Laís, Lucas. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Nós temos quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem que eu estou esquecendo? Fala aí para mim. Ah, tem o Miguel, o outro Miguel, irmã da Dudu. Mas a gente não precisa botar ele, não. Vamos botar um outro nome aqui. Vamos botar Fulano. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Eu sei que tem uns 10, certo? Então fala assim, ó, eu quero sortear um desses elementos que está aqui no meu vetor. Tá ok? Então primeiro a gente tem que limitar. O vetor aqui vai de 0 a 9, certo? São 10 nomes, mas vai de 0 a 9. Então, eu vou sortear com esse exemplo aqui que a gente já sabe, que vai trazer de 0 a 9. Tá ok? Então, vou mostrar o número sorteado e vou mostrar também o nome de quem foi sorteado. Como é que eu sei qual é o nome? Vamos fazer o sorteio em outra coisa. Vou pegar uma variável, vou chamar de sorteado e vai receber esse aleatório aqui, ok? Já sabe que esse aqui vai retornar um número de 0 a 9, seja qual for. Então a gente vai vir aqui mostrar qual é o número que foi sorteado e também vai mostrar nomes na posição sorteado. Tá? É o mesmo valor que vai ser sorteado aqui. E vamos ver se vai funcionar. Como é que vai funcionar? Eu tenho aqui, ó, J, KK, então tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá ok? 9 nomes. 9 nomes, na verdade eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 nomes, na verdade. Isso. Vamos ver o que vai aparecer de mensagem lá. Atualizar. 6 Dudu. Vamos ver se está certo. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dudu. Ó, João Vitor. João Vitor foi sorteado 2 vezes. Lucas. J. Miguel. Gabriel. J. Dudu. Miguel. Kaká não foi sorteado nenhuma vez. Ó. Andressa. Lucas. Kaká saiu. Ou seja, eu estou sorteando os nomes. Tá vendo? Então, se a gente quisesse fazer um, um programa para poder sortear uma rifa, basta eu ter os nomes de quem está na rifa. Sorteei aqui, ó. Tum. Pronto, a ganhadora é quem? Andressa. Já pensou? É assim que funciona. Vou sortear, já sei que o número sorteado foi o 5. Quem é o 5? Andressa. É a compradora da rifa número 5, sorteada aqui entre todas. É porque aqui a gente tem um número pequeno, né? São só 10. Então ele vai de 0 a 9. Mas poderia ser 100, poderia ser 200, poderia ser 1000. A lógica é a mesma para sortear. Tá? O que ele não está sorteando aqui? O 9, né? Não vi ele sorteando o 9 nenhuma vez. Ah, sorteou, está aqui, fulano. Então tá certinho. Não está passando para o 10. E é assim que a gente utiliza um método para a gente poder arredondar um número inteiro para um número inteiro. A gente usa o random, que pega o número de 0 a 1.
e multiplica por 10 para a gente transformar ele em um número inteiro. Também pegando a parte inteira, que é o número que vai estar sendo sorteado ali. Tá ok? Com isso, a gente consegue ter um número sorteado de 0 a 10. Isso nos exemplos que já está ali para vocês, já tem, tá, os dois exemplos aqui, para sortear de 0 a 9 e para sortear de 0 a 99. E se fosse para sortear de 0 a 999? Bastava eu multiplicar por 1000. Tá? Funcionaria do mesmo jeito. Pois é, o irmão da Dudu era o Miguel, era outro Miguel, ia repetir, eu não quis colocar. Beleza, vamos passar para o próximo. Esses exemplos, pessoal, vocês já vão pensando assim, poxa, isso aí eu poderia botar. Já pensou? O Gabriel mesmo passou por uma situação no ano passado que tinha uma rifa e que tinha que sortear. Como é que foi feito, Gabriel? Se você já soubesse fazer isso aqui, olha aí, você fazia um programinha bem rápido para sortear a rifa. Viu que legal? Não é complicado, mas teria que ter os nomes, né, em algum lugar para a gente poder fazer o vetor com os nomes ali para sortear. A gente já sabe que o sistema gera um número aleatório. Não é alguém que está escolhendo, então não tem marmelada, né? Não tem nada que indique que alguém está sendo beneficiado. Inclusive dá para mostrar, o código é esse. Pois é, sortear no papel é complicado, né? A gente é da área de tecnologia, olha aí que legal. Agora vocês podem fazer um site para fazer um sorteio de rifa. Já pensou? Dá até para ganhar dinheiro com isso. Lógico que tem site de graça para se fazer isso, mas tudo bem. Então agora é o seguinte, ó. Até então a gente tem usado apenas um método JavaScript para poder pegar os nossos elementos HTML. E é exatamente esse primeiro aqui, ó, por ID. Só vou mostrar para vocês aqui que a gente acabou de usar esses métodos aqui, esse método de carregar pelo ID lá. Olha ele aqui, ó. Document, get element by ID, tá vendo? Então eu estou pegando pelo ID. Quem é o ID? Esse cara aqui, ó. Quem é o elemento? P. Então estou pegando o elemento P, mas que tem o ID X. E aí eu pego esse elemento e uso ele, ó. Uso de diversas formas possíveis. Só que existem outras formas de se pegar esse elemento também. E não só pelo ID. É aí que entra a aula que a gente vai seguir. Pelo ID a gente já tem feito, né? Você já tem aqui um exemplo. Ó. Ele chama até de DOM por causa do documents, né? Então eu tenho aqui, ó, variável display document ponto get element by id display. Então pegou o elemento que tem o ID que corresponde a esse cara aqui, display. Só que os outros, como é que funciona? Então vamos lá, ó. Encontre um elemento pelo nome da tag, o nome do HTML, da tag do HTML. Então, por exemplo, eu quero pegar document.getElement by tag name, ou seja, o nome da tag, P. E tá ali, ó. Trouxe quem? Esse elemento P que tem aqui. Ah, Jota, e se tiver mais de um P? Aí ele gera um vetor de objetos ali. Então, o ideal é você usar esse getElementByTagName quando você tiver apenas uma tag com aquele nome que você está querendo pegar. Por exemplo, nos nossos exemplos, a gente só tem uma tag P. Então, eu poderia usar exatamente aquele ali. Vamos fazer o teste com o getElementByTagName? Exatamente esse exemplo que a gente já tem aqui, tá? Não vou mudar quase nada, ó. O próprio display que já está aqui, eu vou tirar esse ID, não vou colocar mais o ID, tirei o ID. E em vez de ser getElementById, nós vamos pegar quem? Document.getElementByTagName. Qual o nome da tag? P. Ah, Jota, como é que eu sei o nome da tag? Está aqui, ó. P.
tag de parágrafo que a gente está usando. Então, peguei aqui a tag P. A princípio, é para ele usar da mesma forma que está aqui. Vamos testar para ver se vai continuar funcionando. Ó, não funcionou. Vamos ver por que não funcionou. Eu falei que eu ia mostrar, ensinar para vocês isso aqui, acabou que eu não mostrei, né? Ele não está dando erro também. Olha aí, ó. Tá dando incompatibilidade, ó. Vamos pedir para ele dar um alert desse display para ver o que ele está pegando ali, ó. Alert display. Vamos ver o que ele vai mostrar para a gente lá. O que eu fechei mesmo? Ele está pegando um objeto, elemento collection. É porque eu acho que ele não está retornando essa propriedade inner HTML aqui, pegando pelo nome da tag. Vamos testar os outros elementos lá. Bom, além de pegar pela tag, ele está pegando o elemento, só que ele não está fazendo o que tinha que fazer. Vamos fazer o teste aqui das outras formas. Ó. Além de pegar pelo nome da tag, eu também consigo pegar pelo nome de uma classe CSS. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, eu posso botar uma classe parágrafo aqui no P e procurar por os elementos que usam essa classe. Normalmente, tá, você usa esse elemento para pegar para pegar um conjunto de elementos que usam a mesma classe. Tá? E aí a gente poderia mudar alguma propriedade do CSS nela. Porque se usa a mesma classe CSS, eu mudando a classe CSS, vai alterar todos esses elementos que estão usando essa classe aqui. Como a gente não está usando classe, não vai funcionar direito. Vai ficar aparecendo com esse último que a gente fez aí pelo nome da tag. Vamos ver esse último aqui, ó. Get element é o query select. Primeiro, o que é query? Uma consulta. Tá? Então, quero pegar um seletor específico. E eu tenho algumas formas de fazer isso. Ó. Com o query select, eu posso fazer exatamente o que os outros três de cima já faziam. Como? Query selector P, ele retorna o primeiro elemento da tag P. Query selector ponto exemplo, ele vai pegar o primeiro elemento que a classe for exemplo, tipo class parágrafo aqui. E por último, usando o mesmo query selector, eu posso pegar também pelo ID, como ID display. Basta eu colocar o hashtag aqui na frente. Ó. Então, com o query selector, eu posso usar o query selector para pegar qualquer um dos formatos que a gente já viu acima. Ele substitui todos. O que muda? O que você escreve aqui entre as aspas, tá? Se você coloca um ponto, significa que você quer achar um elemento que tem aquela classe depois do ponto que você está colocando. Se você está colocando só o nome, ele vai procurar por um elemento, uma tag HTML que tem aquele nome. E se você colocar um hashtag, ele vai procurar por um ID que tem aquele nome depois do hashtag. Vamos ver um exemplo? Beleza. Vamos ver como é que isso vai funcionar lá. Ao invés de ser esse aqui, nós vamos vir aqui voltar o ID ali, ó. ID display. Okay. E em vez de usar get element aqui, a gente vai pegar um query selector. Em vez de P, pode até ser o P.
Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se ele vai mostrar alguma coisa aqui embaixo e se ele vai, o que ele vai mostrar no alert aqui para a gente também. Ó, ele pegou um objeto parágrafo. Veja que ele já sorteou, tá vendo? Gabriel. Veja que aqui dá para a gente ver que o objeto que ele pegou é um elemento parágrafo, tá, do HTML. Por isso que está funcionando. Veja que eu estou pegando o mesmo P que a gente estava usando com o último lá, tag name, tá? Vamos pegar então aqui, por exemplo, em vez do P, eu quero pegar o display. Eu vou colocar uma classe também, tá? Class J. Ou class PP. Pronto, PP. Então eu quero um query select com ID display. Quando eu quero ID, eu uso o quê? Hashtag. Qual o ID? Display. Então eu botei aqui, ó, hashtag display. Ele vai procurar algum elemento que tenha o ID com esse nome. Tá? O hashtag indica que eu quero fazer uma consulta em um ID. Esse hashtag indica isso, ok? Se continuar funcionando, ó, pegou o elemento parágrafo e continua funcionando. Ok? De novo, pegou um elemento parágrafo e continua funcionando. Agora eu quero pegar o elemento que tem essa classe aqui, ó. Tá? Classe, eu uso o ponto. Qual é o nome da classe? PP. Então, ele vai procurar algum elemento que tenha a classe PP. Vamos ver o que ele vai retornar. Pegou um elemento parágrafo, tá, do HTML. Veja que está funcionando. Então, funcionou tanto para o nome da tag, que é P, quanto para o ID, que é display, quanto para o nome de uma classe, que é app. O que é importante vocês lembrarem? Isso daqui, ó. Se for classe, eu uso ponto antes do nome da classe. Se for ID, eu uso hashtag antes do nome do ID. E se for só a tag, eu uso só o nome da tag, só P, que é o caso aqui, ó. Vou tirar o alert. Vamos ver o que vai acontecer. Lucas, olha lá, funcionando do mesmo jeito. Tá com o P, com a classe .pp, vamos ver se continua funcionando. Continua funcionando. E com o hashtag display. Vamos salvar. Continua funcionando. Viram então que com o query select, com o query selector, eu posso substituir qualquer um dos três que a gente viu lá? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então veja só, com o query selector eu posso utilizar ela, só ela eu busco o elemento pelo nome da tag, eu busco o elemento pelo o nome de uma classe e busco o elemento por um ID. Então, ó, consigo substituir o get elements by class name. Consigo substituir get element by tag name. E consigo substituir ainda o get element by ID que a gente estava utilizando até agora. Tá? Ou seja, com um método só, eu resolvo qualquer um dos três dos meus problemas ali. Ó. Um elemento, um método só. Query selector. Ok? Dúvidas? Pessoal, nossa aula de hoje vai ser bem curtinha mesmo. Ó. A aula de hoje deu aí 45 minutos. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não tiver, eu vou encerrar por aqui. E na próxima aula, nós vamos começar um projeto novo da nossa calculadora. Lembra da calculadora? Então, a ideia é fazer uma calculadora usando JavaScript, igualzinho essa calculadora do Windows que a gente já usa aqui no computador.
para vocês poderem testar os conhecimentos de vocês. Tá? A ideia é eu vou começar a fazer a calculadora e vocês vão me ajudar. Tá? A gente vai construir juntos essa calculadora para que vocês realmente já testem se o que vocês aprenderam aqui realmente vocês conseguiram entender. Tá bom? Depois disso, a gente vai começar a aplicar o que a gente está fazendo no nosso projeto de site. E esse projeto, a gente vai fazer algumas coisas antes, algumas brincadeiras com o JavaScript, que eu quero testar com vocês, para que vocês possam usar essas brincadeiras dentro do site de vocês. Como foi esse último aí, que é o do sorteio. Né? Se fizesse um site para fazer sorteio de rifa online, olha aí, você poderia estar até botando, seu site ia bombar. Quem que não faz rifa aí? Um monte de gente faz rifa. E aí como é que vai fazer? A internet acabou caindo aqui. Dá um ok para mim no chat se vocês estão me ouvindo, se eu já voltei aqui, só para ter certeza. Beleza. Então a internet tinha caído. Então, a ideia é que vocês possam pegar todas essas ideias, alguns exemplos que eu vou trazer na próxima aula, para a gente poder implementar a nossa calculadora e fazer o nosso site. Tá? Eu vou interromper a gravação para não ficar muito longa, mas a ideia é essa para a gente trabalhar aí para as próximas aulas.